Lua, o lado oculto da exploração espacial. A relação da humanidade com as estrelas e os questionamentos quanto ao seu papel e lugar no universo sempre foram fontes de interrogação, inspiração e curiosidade ao longo da sua história evolucionária. As estrelas que serviram antes como pontos de localização para os grandes navegadores do passado, hoje são um objetivo a ser amplamente estudado e alcançado pelos exploradores espaciais. Mas, além de saber qual será a próxima fronteira a ser alcançada pelo homem, existe um lado oculto que apenas disfarça as intenções que andam ao lado de cada missão que sai da Terra e ganha o espaço sideral, com uma primeira parada já definida: o nosso satélite natural. E as grandes nações e corporações do mundo inteiro querem ter uma fatia dessa exploração espacial. Por que as missões à Lua pararam e voltaram a ter importância? O que há nela que ainda precisamos descobrir? Qual o interesse da permanência do homem na Lua? Primeiro, voltemos aos anos 60, quando vivíamos as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética através de uma guerra tão fria quanto a imensidão do espaço. A divulgação da viagem do primeiro homem a ficar em órbita do nosso planeta, o astronauta russo Yuri Gagarin, abriu uma nova fronteira da expansão russa e seu poder tecnológico, motivando os Estados Unidos a chegarem ao espaço o quanto antes. Entre os anos de 1969 e 1972, foram enviadas 6 tripulações à Lua através das missões Apollo. A mais famosa delas, a Apollo 11, que fez de Neil Armstrong o primeiro astronauta a pisar pela primeira vez em solo lunar e fincar a bandeira americana em sua superfície, marcando definitivamente a presença não só do homem, mas também da nação mais poderosa do nosso planeta. Depois disso, várias sondas e satélites foram ao espaço. Criou-se a Estação Espacial Internacional ISS. Potentes telescópios como o Hubble e James Webb foram lançados, mas nenhum outro ser humano voltou à Lua em mais de 50 anos. Várias teorias da conspiração foram difundidas ao longo de décadas. Que as missões à Lua foram só uma resposta aos russos através de montagens feitas em estúdio de televisão. Presença de seres e instalações alienígenas escondidas em solo lunar. ETs, existência da Área 51, avistamentos de discos voadores, abduções e até terraplanismo. A verdade é que os motivos foram bem terrenos. Muito dinheiro investido, guerras entre países, desastres com foguetes e naves, pouca relevância científica e, é claro, as questões políticas que sempre estão na frente. Houston, não estamos sós. Quase meio século depois, o que parecia ser o fim da exploração lunar e um grande hiato na história da exploração espacial, com a aposentadoria dos ônibus espaciais, que eram veículos de alto custo para o governo americano e que tiveram um fim precoce após os acidentes com a Columbia e a Challenger, vemos novamente o interesse pelo nosso satélite natural aumentar e voltar à tona com a instalação de bases lunares, representando, quem sabe também, apenas uma primeira parada para se estabelecer uma jornada ainda mais ousada e desafiadora: a exploração e a conquista de Marte. Mas tudo isso não acontecerá apenas por motivos científicos ou mera curiosidade. Hoje, os Estados Unidos estão vendo cada vez mais outras nações se prepararem para essa corrida espacial. Rússia e China, seus dois grandes adversários políticos, econômicos e militares, já têm seus próprios planos quanto à exploração lunar.
fazendo com que os norte-americanos acelerem novamente os seus planos de ocupação da Lua e que haja um novo planejamento quanto às possíveis futuras missões voltadas para o planeta vermelho. Tanto o solo lunar quanto o solo marciano oferecem inúmeras possibilidades para aqueles que chegarem primeiro e estiverem com suas bases instaladas. As sondas desses países enviadas à Lua já comprovaram a existência de minerais e a presença de depósitos de água congelada nos polos Norte e Sul, podendo ser úteis para a instalação e a permanência de futuras bases lunares que servirão também para o lançamento de satélites, sondas e naves espaciais para a exploração de outros corpos celestes do nosso sistema solar. Os Estados Unidos não estão mais sozinhos nesta corrida espacial. Uma nova era da corrida espacial. Hoje, há um grande interesse das iniciativas estatais e privadas pelo retorno ao nosso satélite natural, como também existem planos ambiciosos de colonização. Ao menos 3 grandes potências mundiais têm um interesse tanto estratégico quanto científico para a realização dessas empreitadas. A construção de uma base lunar representa não só um posto avançado para a exploração do espaço, como o barateamento de tecnologia e combustível a ser aplicado na fabricação e lançamento de naves espaciais, como também é um ponto estratégico dessas nações para a proteção dos seus próprios territórios e interesses na Terra. Desde 1988, a Estação Espacial Internacional ISS, um projeto conjunto que envolve 5 agências espaciais, está em órbita da Terra e tem sido usada pelos Estados Unidos e a Rússia para realizar milhares de experimentos científicos. Mas, devido a questões de cunho político e aos recentes conflitos entre as duas superpotências, como a guerra da Ucrânia e as sanções econômicas do bloco ocidental, a corrida espacial passa a ganhar novos contornos. Do lado americano, além das novas diretrizes do seu programa espacial, temos o avanço do setor privado, com nomes como Jeff Bezos, magnata da Amazon com a Blue Origin, e Elon Musk, fundador da SpaceX, que prometem impactar as viagens ao espaço com a adesão de novas tecnologias e suporte econômico para o futuro da exploração espacial americana. A Rússia, que apresenta uma longa história de exploração espacial, tem sido nos últimos anos de vital importância para o envio de astronautas de outros países à ISS, e já anunciou que deixará a mesma após o ano de 2024 para construir sua própria estação orbital, sendo a prioridade número 1 de sua agência. Quanto aos planos de uma colonização da Lua ou mesmo de um envio de uma nave tripulada a Marte, com certeza seu programa espacial seguirá os passos dos seus rivais americanos bem de perto. China. Surge uma nova superpotência. Nos últimos 10 anos, a China já lançou mais de 200 foguetes e levou até a órbita da Terra satélites de telecomunicações, gerenciamento de tráfego, previsão do tempo e navegação. Sem falar nos que são utilizados também para fins militares, com tecnologia de ponta para espionar potências rivais e direcionar seus mísseis de longo alcance. A sua grande motivação política e os novos recursos investidos na sua agência espacial, injetados pelo governo e pela iniciativa privada, contribuem para a execução de novas missões cada vez mais bem-sucedidas e com alto nível de complexidade, revelando ao mundo uma projeção de poder do governo chinês e uma clara demonstração do seu avanço tecnológico. Em 2021, colocaram em órbita da Terra o primeiro módulo de sua estação espacial Tiangong, ou Palácio Celestial, como também é chamada.
Mais módulos já estão sendo instalados, como o Laboratório Científico Mengtian, até o final de 2022. Para o ano de 2023, a China planeja lançar ao espaço o telescópio Xuntian, que irá orbitar perto da sua nova estação espacial e vai se acoplar a ela para fins de manutenção e reabastecimento. A Tiangong será uma estação orbital autossuficiente, gerando sua própria energia, propulsão, sistemas de suporte à vida e dotada de alojamentos para os seus astronautas. Mas as suas ambições nesta corrida espacial não param por aí. O que a China quer fazer no lado oculto da Lua? A Lua tem um lado que nunca se mostra visível para a Terra, porque a sua rotação está sincronizada com o nosso planeta. Nesta região oculta ao olhar humano, qualquer linha direta de comunicação se torna impossível. Assim, qualquer tipo de informação ou imagem enviadas deste lado da superfície lunar precisa ser rebatida por um satélite enviado para ficar na sua órbita e reencaminhada para as agências espaciais da Terra. Nenhuma outra missão espacial jamais havia demonstrado algum interesse em pousar no lado oculto da Lua para explorar a sua superfície, e a China realizou este feito inédito pousando pela primeira vez nesta região, até então desconhecida e misteriosa do satélite natural da Terra. A sonda enviada pela Agência Espacial Chinesa, a Tiandi-4, é uma espécie de rover lunar, que possui uma câmera para identificar locais interessantes para exploração, e instrumentos científicos para analisar a geologia e conduzir experimentos biológicos, ampliando assim o conhecimento sobre o nosso único satélite natural nesta região até então inexplorada. O pouso foi visto como um marco na exploração espacial chinesa e abre novas fronteiras científicas a serem descobertas. Esta região também é um local ideal para um tipo particular de radioastronomia, pois está protegido dos ruídos de rádio oriundos da Terra, permitindo que a sonda possa ouvir claramente e sem interferência as profundezas do cosmos. Esta missão permitirá que os cientistas estudem fenômenos cósmicos de uma maneira que nunca foi possível até hoje em nosso planeta. Estas iniciativas mostram claramente que a China dá passos largos para se tornar uma nova superpotência espacial nas próximas décadas. A verdade está lá fora. O marketing dos avanços da China em seu programa espacial tem sido filtrado por uma gestão cuidadosa da sua mídia estatal. O governo da Rússia já demonstra que está cada vez mais inclinado a investir no seu próprio programa espacial, desatrelando suas ações das agências espaciais dos Estados Unidos e seus parceiros do Ocidente. A corrida espacial nunca esteve tão acirrada e em evidência após as últimas missões e os avanços tecnológicos que vêm sendo alcançados. Os últimos conflitos políticos entre esses três países têm sido cada vez mais frequentes e presentes em nossos noticiários. Os Estados Unidos também já anunciaram, através da NASA, o lançamento neste semestre da missão Artemis I, com o objetivo de ir até a Lua. Tudo indica que estamos vivenciando um novo capítulo da história da exploração espacial entre esses três países. É só uma questão de tempo para que sejam revelados quais são os próximos planos e passos a serem dados na exploração e conquista definitiva da Lua. A verdade está bem acima dos nossos olhos. Se você curtiu esse vídeo do nosso canal, deixe aqui o seu like e compartilhe com seus amigos. Seus comentários também são muito importantes para nós. Até a próxima!